De alguma maneira, assim, o que eu queria começar o papo, né, Sérgio, é que o que passava assim pela tua cabeça lá em 1972, 1973. Eu sei que, né, vocês começaram a banda antes, né, mas em 72, 73 vocês fizeram esse movimento, né, junto com o César e o Vinícius, para essa coisa que, né, se convencionou, né, chamar de rock progressivo. Eu estou te perguntando isso porque o rock progressivo, mesmo no exterior, né, ele tinha um público diferenciado, tinha dificuldade de tocar nas rádios, né, porque o tamanho das músicas era mais longo. E no Brasil, eu imagino que era ainda mais complicado, né? Esse movimento nessa direção, o que estava passando na tua cabeça na época? Então, rapaz, na verdade é o seguinte, é aquilo que eu falei, né? Como a gente já vinha da MPB, né? Porque o texto, como quando comecei eu, o Jorge Amiden e o Vinícius Cantuária, a gente participou de vários festivais, né? Festival Internacional da Canção 2 vezes no Maracanãzinho, Festival de Cataguases, Festival de Juiz de Fora e tal. Então, assim, era uma banda que misturava MPB com rock, mas ainda não estava passeando muito. A gente já misturava o erudito, porque por conta até de dois instrumentos que a gente inventou. Tinha uma guitarra de 3 braços, que um dos braços era um violino, e eu criei um violoncelo elétrico, que E, era um instrumento híbrido, que tinha 2 cordas de contrabaixo, 2 cordas de violoncelo. Cheguei a gravar violoncelo com produção do Menescal em várias músicas, né? E assim, essa mistura propiciou a gente tocar na rádio, não muito, mas tocar na rádio as músicas que não eram progressivas, que não eram rebuscadas com muitos acordes, muitas mudanças de ritmo e tal. Então, assim, dentro do disco, eu considero que a maioria das bandas do mundo inteiro, elas tinham as músicas consideradas progressivas mesmo, que são músicas de 10 minutos, 15 minutos, que realmente dificilmente tocavam nas rádios, né? Tocavam em programas especiais, em especiais da banda, etc., mas não entravam na programação, porque as rádios precisam ter aqueles espaços dos comerciais, e uma música de 10, 15 minutos atrapalha muito o faturamento da rádio. Então, só rádios culturais, né? Tipo Eldorado, em São Paulo, Rádio Cultura, etc., que podiam fazer esse tipo de coisa, de tocar essas músicas. Mas aí, tanto nós quanto as bandas internacionais, as bandas europeias e tal, de rock progressivo, sempre tinham dentro dos discos, né, músicas radiofônicas, e eram essas que tocavam mais, né? Então, assim, todas essas bandas conseguiam participar desse ambiente radiofônico dessa forma, com essas músicas que tinham um tamanho razoável, vamos dizer assim, para tocar numa rádio. Ah, perfeito. Você falou dessa questão da liberdade, né? De liberdade para compor. Era uma época de muita experimentação, né? De experimentar sons novos. E eu queria saber como é que foi ter uma banda de rock progressivo que começou na época da ditadura militar aqui no Brasil, né? Vocês tiveram algum cerceamento? Teve alguma censura? Como é que foi essa situação toda na situação política do país também? No começo do texto a gente já teve de cara o nome, né? Porque a banda chamava Os Libertos, né? E daí tinha a tal da dona Solange, da censura no Rio de Janeiro, já vetou o nome de cara, né? Aí daí, como eu usava barba, era todo mundo cabeludo e tal, e o Paulinho Tapajós veio com a ideia de ser Santíssima Trindade. Aí piorou ainda, né? Aí também foi vetado. E o nome O Terço foi uma publicitária amiga do Paulinho Tapajós, que foi o nosso primeiro produtor, né? E, aliás, tem uma história super interessante como que a gente chegou nisso.
que eu conto daqui a pouco. Mas aí, então, e aí ela sugeriu o nome Terço. Éramos 3, o terço como rosário, as famílias rezavam juntas, então era um significado de união, né, entre as famílias, então significaria a união da nossa banda, das pessoas, dos componentes da banda. Então a gente usou esse símbolo também. O primeiro disco do Terço tem um terço de prata na capa, assim, bem grande e tal. E então aí surgiu. Então nós tivemos essa já de cara no começo da banda essa experiência com a censura. E depois tiveram, lógico, algumas músicas censuradas, mas nada muito relevante, não, entendeu? Aliás, quem chegou aqui foi o Nélio Rodrigues, grande pesquisador do rock brasileiro. Nélio, cara, eu já tentei mandar e-mail para você diversas vezes. Se puder aqui participar de uma live uma vez comigo, vai ser mais do que bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo aqui e se quiser pode mandar uma pergunta, por favor. Vai ser um prazer, uma honra. Sérgio... Vou falar do Nélio, já que ele entrou aí, vamos Vai falar. lá. Tá lá. Então, eu escrevi, né, recentemente, junto com o Nélio, né, o Terço 50 anos. Né? Então, eu vou contar a história como foi. Né? Eu estava escrevendo o livro durante a pandemia, e aí eu me deparava assim, com vários momentos que eu não lembrava a data, não lembrava o local, não sei o quê. Aí eu me lembrei que toda vez que a gente ia fazer no show no Rio de Janeiro, o Nélio Rodrigues, ele é um historiador e é um jornalista que trabalhou em várias revistas, vários jornais e tal no Rio de Janeiro. E daí sempre o Nélio entrevistava a gente. E muitas das vezes, ele corrigia a gente, entendeu? Então a gente falava, não, aquilo aconteceu assim. Aí o Nélio falou, olha, vocês vão me desculpar, mas não foi bem assim. E ele corrigia. Quando eu estava escrevendo o livro e eu tive essa dificuldade de datas e tal, eu lembrei do Nélio. Liguei para o Nélio. Nélio, pelo amor de Deus, estou fazendo esse livro aqui, mas eu estou com esses problemas e tal. E o Nélio era fã do Terço, tinha muito acervo do Terço, tinha feito matérias sobre o Terço, já tinha escrito livros sobre rock, comentando sobre o Terço. Aí ele topou na hora e a gente finalizou o disco o livro a 4 mãos, e eu acho que o resultado do livro está muito bacana, ele está sendo vendido em todas as plataformas. É o primeiro livro no mundo com realidade aumentada, que é uma tecnologia muito interessante, é um aplicativo que você sobe para o celular e em algumas páginas do livro você sobe imagens em 3D, é muito bacana.